Pô, cara, não sei se você conhece, se já assistiu esse vídeo, né? É aquele vídeo sobre Bril, do Clóvis de Barros. E, cara, eu lembro de ter visto esse vídeo na escola e ele era muito engraçado e eu vi ele várias e várias vezes. E eu digo que talvez ele tenha moldado muito da minha visão sobre estudo naquela época e muito sobre a minha visão de aprendizado no geral, sabe? Esse espírito de que, assim, porra, esses filósofos antigos, esses caras da antiguidade, esses grandes gênios da humanidade, eles criaram esse conhecimento. Né? Eles pensaram nisso. Eles conseguiram. Eles olharam para o mundo de uma forma que ninguém estava olhando. E ao fazer isso, eles conseguiram ver uma coisa que ninguém estava vendo. E a partir disso, eles escreveram livros, escreveram obras que mudaram a forma da humanidade de enxergar as coisas, assim, tá ligado? Newton, quando escreve lá sobre a gravitação, tem Darwin, quando escreve sobre a origem das espécies, sei lá, Pitágoras, quando faz o teorema de Pitágoras, que é o exemplo que o Clóvis lá no vídeo dele, tá? Pitágoras, 3.000 anos atrás, ele vai e escreve o teorema de Pitágoras, ele descobre essa porra. E aí a gente, 3.000 anos depois, não consegue nem aplicar essa merda sem errar, entendeu? Então, quando você para pra pensar nesse tipo de coisa, é muito fácil, e é o instinto natural, talvez, você colocar esses caras numa caixinha de gênios. Né? Eles eram gênios, nada a ver comigo, eu não sou igual, eu não sou esse tipo de pessoa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, eu nunca vou conseguir entender as coisas dessa forma. Mas eu acho que isso é uma besteira, entendeu? Porque quanto mais eu... Pensa nisso, não é louco, cara? Esses caras, eles eram iguais a você. Né? Eles tinham o mesmo cérebro que a gente, o mesmo... Né? A menos que você tenha nascido com literalmente retardo, né? Que seja literalmente retardado, tipo, fisicamente retardado, né? Com alguma deficiência cognitiva, cara, você tem exatamente o mesmo cérebro que aqueles caras que escreveram essa porra. E mesmo assim, você não consegue nem entender o que eles escreveram, né? Isso é uma coisa que devia te incomodar, sabe? É uma coisa que devia te deixar meio puto, assim. Tipo, porra, como assim, velho? Como assim o cara escreveu essa porra e eu não entendo, sabe? Esse é o tal do Brill que ele fala no vídeo. O filho da puta escreve esse negócio e eu, né, do conforto da minha casa, não consigo entender o que esse merda quis dizer, tá ligado? O cara não tinha saneamento básico, porra. Entendeu? Esses caras, Platão, Aristóteles, até, porra, pouco tempo atrás, os caras não tinham saneamento, eles cagavam num rio, assim. Cacete, os caras não tinham água encanada, irmão. Tinha que ir no poço da cidade pegar o balde d'água. Sabe? Tomar banho no rio. Os caras tinham que caçar a própria comida, irmão. E a gente aqui, com todo o nosso conforto, a gente não consegue, porra, entender o que eles escreveram, sabe? E pensando nisso, cara, sempre foi um fascínio meu, sabe? Sempre foi um fascínio meu a mente humana. Como a gente consegue sonhar, como a gente consegue... Eu fiz todo um vídeo que ninguém viu também, foda-se. Todo um vídeo sobre... Vou falar uns fuder também, eu falo uns negócios legais, vocês não assistem, vai tomar no seu cu. Não, tô brincando. Eu postei um vídeo no carnaval, tá ligado? Aí ninguém viu. Eu fiz um vídeo sobre sonhos, cara, que eu sempre achei muito fascinante, que a gente consegue criar uma história inteira na nossa cabeça sem que a gente saiba que a gente criou essa história e participar dela como se a gente fosse um personagem de um negócio que a gente mesmo criou e sem saber que a gente fez, sabe? É uma doideira do caralho quando você pensa nisso, entendeu? Mas é verdade. Porra, cara, é verdade. Então é isso que eu quero falar um pouco nesse vídeo. Por muito tempo eu passei bastante tempo estudando o assunto da leitura, o assunto do aprendizado, para tentar entender melhor como que a gente pode ler melhor, ler com mais profundidade, para pensar com mais profundidade e conseguir, de certa forma, viver a vida com mais profundidade e viver a vida melhor, entendeu? Porque esses caras, é o que eu falei no começo, esses caras, para chegarem nessas ideias, né? Pensa comigo. Conforme eu vou pensando, eu vou estudando, eu vou percebendo que talvez, eu vou chegar nessa conclusão de que talvez a visão de mundo seja a coisa mais forte que você possa ter, né? Uma visão de mundo ajustada, ele é o bem mais poderoso que você pode desenvolver. Porque esses caras, para chegarem em ideias que ninguém pensou antes, para chegarem em conclusões que ninguém formulou antes, eles tinham que ver o mundo de uma forma que ninguém estava vendo. Eles tinham que olhar para a mesma coisa que estava todo mundo olhando, né, para a vida, para a realidade, para o dia a dia, para a natureza. Eles tinham que olhar para essa mesma coisa que todo mundo estava vendo e ver ela de uma forma completamente diferente, entendeu? E quando você pensa desse jeito, cara, é natural você querer ficar curioso, tipo, porra, como é que esses caras estavam olhando pra isso, bicho? Todo mundo tá olhando pra um rio, todo mundo tá vendo um rio. Todo mundo vê, né? Olhando, né? Vai lá, pesca, lava as roupas, se banha, pô, sei lá, faz um piquenique na borda, todo mundo tá ali olhando e vendo o mesmo rio. Chega lá, na Grécia Antiga, Heráclito, olha pra esse rio e ele vê o quê? A impermanência das coisas do mundo. Porra, cara, como assim? Desculpa, vou dar um passo pra trás assim. Como assim, irmão?
E ele solta aquele lá, ninguém se banha duas vezes ninguém se banha duas vezes na mesma água de um rio, sabe? Porque o rio tá... Ele olha pro rio e ele vê o quê? Tudo nesse mundo está em transformação e em mudança. Por que você chegou a essa conclusão, entendeu? E essa é uma das coisas que me interessam, sabe? Me interessam tanto que a resposta que eu cheguei eu coloquei num curso. Porque, porra, eu gostei tanto do que eu descobri que eu tive que fazer um curso sobre o assunto. Eu tive que criar todo um método sobre o assunto, que é o meu curso Lectio Magra, inclusive. Se você tiver interesse, pô, dá uma olhada no link aqui embaixo, cara. Eu falo sobre o meu método de leitura e como que eu leio pra conseguir entender mais os livros, ler com mais profundidade. E usar esse conhecimento para pensar melhor, me comunicar melhor e viver uma vida com mais sentido, mais propósito. Então dá uma olhada aqui embaixo. O curso está muito completo, é a melhor coisa que eu já gravei na minha vida, tá bom? Mas continuando aqui, tá bom? Como ler como um filósofo antigo, então? A gente tem que entender uma coisa, um fato base que vai guiar todo o resto da nossa conversa aqui, cara. Que é, se você quer aprender, você precisa parar de tentar entender. O que eu quero dizer com isso? Aprender, ele é um processo natural, é uma coisa que acontece, né? Não é uma coisa que você faz, é uma coisa que ocorre. Então, quando você ali é um bebê, você não está conscientemente pensando em como você, por exemplo, como que é a mecânica de caminhar, como que é a mecânica de ficar de pé e andar. Você simplesmente, cara, vai tentando, até que uma hora você está andando. Você não teve que conscientemente andar. Você não teve que conscientemente aprender português. Porque os seus pais estavam ali em volta de você falando português, as pessoas, né, considerando que português seja a sua língua natal, você aprende a sua língua materna por osmose, assim, por exposição, por estar ali ouvindo as pessoas falando e interagindo com a língua e estando imerso naquela língua. Então o aprendizado nesses casos, você não aprendeu, o aprendizado aconteceu em você. Você foi meio que... Né, o aprendizado... Você foi aprendido, não aprendido não funciona. Você simplesmente aprendeu naturalmente porque é um processo natural, um processo de 3 etapas, né? Que é a observação ativa, a criação da imaginação e a formulação de modelos mentais. Eu não vou entrar a fundo em nenhuma dessas coisas porque senão o vídeo ia ficar muito longo, cara, mas é um processo natural que acontece nessas 3 etapas e a partir disso a gente pode chegar a algumas conclusões, sabe? De que a primeira que eu já falei, que você não aprende nada, eu tenho minhas notas aqui, que você não aprende nada ativamente, que o aprendizado é uma coisa que acontece em você. Tendo isso em vista, né, se você observa como um bebê aprende, como crianças aprendem, como você aprende lições durante a sua vida, como você aprende coisas no seu trabalho, por exemplo, o tempo de contato ele é a coisa mais importante, né? Então, de novo, as 3 etapas que eu falei, a atenção ativa, né, o engajamento ativo, a observação contemplativa, pode ser, eu vou colocar desse jeito, fica mais bonito, a observação contemplativa das coisas, a formação da sua imaginação e a criação de modelos mentais. Você tem que estar observando uma coisa por muito tempo para chegar a conclusões. Você acha que aquele cara ele chegou, ele olhou para o céu pela primeira vez, né? Copérnico olhou para o céu pela primeira vez e chegou à seguinte conclusão: bom, o Sol não gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Primeira olhada assim, acordou um dia, olhou para cima e viu isso. Não, cara, foram anos e décadas talvez, e séculos talvez, porque, porra, Copérnico ele chega numa época da história que a humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, a gente está olhando para o céu, entendeu? Desde que existe ser humano, a gente está olhando para cima. Então Copérnico ele vem de uma tradição de centenas, talvez milhares de anos, para chegar nessa conclusão. Mas ele não acorda um belo dia, sem nunca ter olhado para o céu, sem nunca ter pensado no assunto, e chega a essa conclusão, entendeu? Então o tempo de contato, observando alguma coisa, é importante para que você consiga entender mais profundamente essa coisa. Cara, pensa da seguinte forma: a realidade ela se mostra pra gente todo ao mesmo tempo. Quando você vê um eclipse solar, quando você vê o sol nascendo e se pondo, quando você vê um rio selvagem, quando você vê uma tempestade de verão, cara, a realidade ela se impõe pra você, ela se coloca pra você toda ao mesmo tempo. Então só que você não consegue captar tudo ao mesmo tempo, você não consegue ver tudo ao mesmo tempo, sabe? Então é só com a constante exposição àquele assunto que aquele negócio vai se engrenando em você e você vai conseguindo, vai enriquecendo a sua forma de imaginar e de pensar sobre aquilo, né? Você vai conseguindo enriquecer a sua imaginação, ou seja, você vai conseguindo entender tudo que compõe, tudo que existe, todas as possibilidades daquele objeto, né? Então quando você vê um rio,
uma vez na sua vida é uma coisa. Quando você vê esse mesmo rio, quando tá chovendo, quando ele tá cheio, quando tem seca, quando ele tá bravo, quando ele tá calmo, você vai enriquecendo a sua imaginação do que é um rio, né? E aí você vai formulando esses modelos mentais, né? Que, ou seja, esses conceitos de como as coisas são. Ah, então o rio, ele é um corpo d'água que existe entre duas margens e ele vai de uma nascente até um mar, sei lá, um lago. Então, o tempo de contato, ele é a coisa mais importante quando a gente fala sobre aprender naturalmente, quando a gente fala sobre usar esse processo natural de aprendizado. Quanto mais tempo você se expõe a um assunto, mais você vai aprender sobre aquele assunto. É meio intuitivo. E a terceira coisa é a carga cognitiva, né? A terceira conclusão que a gente chega a partir desse processo natural de 3 etapas, o aprendizado ser um processo natural de 3 etapas. A carga cognitiva. Como assim? Cara, se você nunca teve contato com uma língua e você pega um livro nessa língua de literatura, talvez com tempo suficiente, cara, e com paciência suficiente, você vai começar a entender o que está escrito. A questão é a seguinte, nós temos tempo limitado e um dia todos nós não estaremos mais aqui. Eu não posso passar 20 anos para aprender uma língua. Eu não tenho tempo de passar 5 anos para entender, para conseguir ler um livrinho sobre um assunto que eu estou interessado, né, numa língua que eu não sei exatamente. Então, o que você tem que fazer? É a questão da carga cognitiva. O quanto o seu cérebro consegue processar de informação ou a sua mente consegue aguentar de informação nova antes que ela canse e o esforço seguinte se torna mais ineficiente, sabe? Então, você tem que fazer o quê? Ajustar o material que você está estudando para um nível mais próximo do nível que você está agora, né? Você começar a estudar francês lendo Os Três Mosqueteiros no original, cara, vai ser difícil pra caralho, entendeu? Vai ser um pouco mais complicado. Você lendo um livrinho infantil é muito mais simples, né? É assim que as crianças aprenderam a porra da língua, entendeu? Por que você acha que você vai pular direto pra parte avançada sem passar pela parte inicial, sabe? Então isso é a carga cognitiva. E tendo essas 3 coisas em mente, né, que você não aprende nadativamente, que o aprendizado é um processo natural, que o tempo de contato é a coisa mais importante e que você tem que tomar cuidado com a sua carga cognitiva daquele estudo que você está fazendo, a gente chega à seguinte conclusão. Quanto mais você aguenta ficar desconfortável com a confusão, melhor. De novo, o que eu falei? Se você quer aprender, você precisa parar de tentar entender. Por quê? O processo de aprendizado é natural. O processo de aprendizado ele acontece em você naturalmente, a partir do tempo de contato da carga cognitiva. Ou seja, quanto mais tempo você aguentar ficar em contato com um assunto, com aquele desconforto de você não entender exatamente o que está acontecendo ali, cara, melhor e mais você vai aprender. O que acontece hoje em dia? Que a gente está muito acostumado a que toda a informação que chega pra gente já chega com uma explicação. Você pega a notícia de alguma coisa que aconteceu e existe toda uma explicação que o jornalista vai lá fazer sobre porque, quais são as causas, o que aconteceu, não sei o que lá. Isso é útil para a notícia, mas ele empobrece a nossa capacidade de aprender, entendeu? A nossa capacidade de observar e entender o mundo mais profundamente. Quando você vê uma coisa que você não entende e automaticamente você corre para uma explicação, você está perdendo a oportunidade de aprender mais com aquilo ali, de enriquecer a sua imaginação e os seus modelos mentais. Então, porque o aprendizado, né, é o que eu falei, o aprendizado é um processo meio caótico. Né? O aprendizado é um processo meio caótico, assim. Você tá aqui estudando, uma coisa aqui, uma coisa ali, você não tá entendendo, você não consegue fazer não sei o quê, você não entendeu como funciona, você não sabe como que isso se conecta com aquilo, sabe? Um belo dia você acorda, cara, e tudo faz sentido, né? Você tá tentando aprender um instrumento musical, você tá tentando falar uma língua, você tá tentando aprender uma habilidade nova num esporte que você joga. E você falha, e tá um desconforto, e você não sabe o que você tá fazendo direito, e você não sabe se você tá progredindo. Um belo dia você acorda e você entende um pouco mais o que as pessoas falam. Você consegue tirar aquela música sem muito esforço, você consegue fazer o movimento que você queria fazer antes. Porque é assim que funciona o processo de aprendizado. Ele não é linear, né? Apesar de Copérnico não acordar um dia e olhar uma única vez pro Sol, ele provavelmente passou anos olhando para aquele negócio e olhando para o céu e olhando para as estrelas e fazendo as contas dele sem chegar em lugar nenhum. Porra, cara.
sem chegar em nada. O cara provavelmente passou décadas ali, batendo o martelo, sabe? Pá, 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 assim, tentando tirar um negócio ali que não saía. Ele sentia que tinha alguma coisa errada. Ele sentia que tinha alguma coisa ali que ele não estava conseguindo ver. Mas ele não conseguia chegar em conclusão nenhuma. A conta não fechava. O negócio não conectava, não tinha um estralo, sabe? E aí um dia, depois de ter o tempo suficiente de contato, depois de ter observado aquele negócio profundamente, depois de ter contemplado a realidade de forma profunda o suficiente, cara, aí sim, existe aquele momento de eureka, um momento de intuição, um momento da zona, que o negócio clica e você entendeu. Certo? Então, é assim que você lê como um filósofo antigo. Você fica confortável com o desconforto de não saber das coisas. Você fica confortável com a confusão mental, com entender que, cara, nada do que eu vou aprender vai acontecer linearmente. As coisas elas vão ser com dificuldade. As coisas elas vão acontecer com certo esforço, assim. Eu vou ter que ficar ali, tentando entender o negócio e tipo, cara, o que é isso? Que caralho é isso que você tá falando? O que quer dizer esse negócio? O que é essa palavra? O que é esse termo? Que ideia é essa? De onde vem esse negócio? Como que isso tem relação com aquilo ali? Não tô entendendo direito esse negócio. E quando essas coisas todas elas se clicam, quando você passa tempo suficiente nesse desconforto, um dia você vai entender. Mas para você conseguir de fato chegar nesse entendimento que não vem mastigado pra você, cheio de vieses e cheio de ideias, assim, que as pessoas querem que você pense da forma que as pessoas querem que você pense sobre as coisas, cara, você precisa ficar desconfortável com o desconforto de não entender porra nenhuma do que tá acontecendo, beleza? Você precisa de brio, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal e checa aqui embaixo, o Lectio Magna, o meu curso sobre a leitura, tradução literalmente, a grande leitura. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante se você gostou desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau.